Bom dia a todas e todos. Prazer enorme tê-los aqui. Especialmente hoje que eu vou ter que, de novo, não sei se vocês já viram a carta da Anfávia, a primeira nota colocada, a Anfávia está alterando a previsão de investimento 2013-2017 para 72 bilhões e 600 milhões de reais. Tem um anúncio na nota aí, nota primeira, de um novo investimento de 600 milhões de reais a ser feito em Anápolis pela associada Hyundai Caoa. Então, já começa alterando a projeção de investimento para esse período. E o segundo aspecto, eu sempre brinco que nós estamos tentando buscar a internacionalização dos nossos produtos, buscando nos nivelarmos aos chamados países desenvolvidos. E eu quero dizer que no final de agosto nós conseguimos isso. Dá para colocar a foto? A fábrica da Gralha, em Caxias do Sul, com a neve. Portanto, se faltava neve aqui no Brasil, já não falta mais. Bom, em termos de licenciamento dos veículos novos, como nós já vínhamos colocando, já vínhamos avisando, no mês de agosto nós teríamos um resultado diferente do que vínhamos coletando de janeiro a julho, em função de que no ano passado, em 2012, o mês de agosto havia sido um mês excepcional de volume de vendas. Nós tivemos um volume pouco superior a 420 mil unidades, e como nós já vínhamos prevendo desde maio, nós teríamos nesse mês de agosto um mês em que alguns dados se reverteriam. Por exemplo, com uma redução no acumulado janeiro-agosto deste ano contra janeiro-agosto de 2012 de 1,2%, em termos de licenciamento de veículos novos total. Caímos de 2 milhões e 500 mil unidades para 2 milhões e 470 mil unidades no período janeiro-agosto. Volto a dizer exatamente como havíamos previsto já há cerca de 2, 3 meses. Mesmo assim, a média diária de agosto, com 15 mil unidades, em relação a julho, tem se mantido praticamente estável. Alguns detalhes importantes. Esse mês de agosto de 2013 é o segundo melhor agosto da história do setor automotivo. Só perdeu, na verdade, para agosto do ano passado. E, pela carta da Anfávia, vocês conseguem vislumbrar também um dos efeitos extremamente positivos do programa Inovar Alto. Embora a venda total, o licenciamento total de janeiro a agosto tenha caído 1,2%, quando nós falamos de licenciamento de veículos produzidos no Brasil, nós temos um crescimento de 2,6%. Portanto, o Inovar Alto trouxe o seguinte: um aumento na produção brasileira de autoveículos, que se traduz em geração de emprego e renda. Muito via substituição dos importados, que, como vocês podem perceber na carta da Anfávia, caiu nesse mês para 18,9%, contra uma média no ano passado de 20,7%. Então, é um reflexo extremamente positivo que nós reputamos ao programa Inovar Alto. No próximo gráfico, a questão das vendas internas de máquinas agrícolas. No mês de agosto, tivemos
um crescimento nas vendas em relação ao mês passado de 2,6%. Tivemos um crescimento contra agosto do ano passado de 17,5%. No acumulado janeiro-agosto, temos um crescimento de 26,4%. Mas acho que o Milton aqui pode dar mais detalhes dessa questão das vendas. Bom, antes de tudo, nós estamos começando o período de vendas maiores de tratores, né? Sempre lembrando que nesses meses do ano de maio até outubro, você tem uma concentração maior de vendas de tratores. Mas essa mudança, aparentemente, o Papa Francisco ele gosta muito da Argentina e do Mercosul, porque o que estava sendo visto um mês atrás como uma tendência de diminuição de preços, principalmente da soja, a principal commodity brasileira, os Estados Unidos estão enfrentando novamente, pelo segundo ano consecutivo, uma seca no meio oeste, né? Então, você está tendo uma recuperação dos preços mundiais de soja. Além disso, alguns insumos importantes para a agricultura, como, por exemplo, nitrogenados e potássio, estão tendo uma diminuição de pressão de preços no mercado internacional. Nitrogenados por conta do gás de xisto dos Estados Unidos, que está diminuindo os preços, e potássio por conta também que os principais ofertantes resolveram começar uma disputa de mercado com uma diminuição de preço. Isso significa basicamente duas coisas. Primeiro, a diminuição de preços das commodities, aquelas commodities que são em dólar, né? Aliás, todas as commodities são em dólar, mas enfim, que o Brasil não é o principal produtor mundial, principalmente soja, não diminuir os preços como haviam previsto, significa que a safra do próximo verão vai ser uma safra boa também. E o crescimento do custos dos principais insumos não vai ser tão dramático, o que sugere que a rentabilidade do setor vai continuar sendo muito boa. Então, esse crescimento que a gente observou no primeiro semestre, basicamente puxado por uma capitalização, uma rentabilidade muito boa dos agricultores, deve continuar no segundo. Então, a Anfávia está confortável com a previsão de crescimento de um pouquinho mais de 18% para fechamento do ano. Nós tivemos no mês de agosto, em unidades, o melhor agosto de toda a história do setor. No mês de agosto, nós exportamos 64.071 veículos. Em termos de valores, no mês de agosto foi de 1.671 bilhões de dólares. Esse, Aurélio, é o melhor mês de toda a história em termos de exportação do setor automotivo. Em unidades, é o melhor agosto. Em valor, 1.671 bilhões de dólares é o melhor de toda a história em termos de valor em dólar. Temos no nosso acumulado em unidades autoveículos uma exportação de 28%, acima do mesmo período do ano passado. Em máquinas agrícolas há uma queda de 9,5% de unidades, mas no somatório em valor de exportações de autoveículos e máquinas agrícolas temos um crescimento de 11,4%. Totalizando 11 bilhões de dólares de exportação nesses primeiros 8 meses. Em termos de produção total de autoveículos, nós tivemos um crescimento em agosto sobre o mês passado de 9%, um crescimento sobre agosto do ano passado de 2,3%, mas no acumulado janeiro-agosto, com uma produção superior a 2.500.000 unidades, um crescimento de 13,7%.
produção de máquinas agrícolas envolve o próprio desempenho, reflete o desempenho das vendas e das exportações. Mamilton, você quer fazer alguma colocação em produção? Não. Esse mês, basicamente, não faz... É uma diferença muito pequena em relação ao mês anterior. A tendência é de crescimento inferior às vendas do mercado doméstico, porque parte dessa variação está na diminuição das nossas exportações, né? As exportações do setor são principalmente para o Mercosul e principalmente para a Argentina, e a nossa previsão não é que diminua um pouco em relação ao ano passado. Parte porque todas as fábricas são baseadas no Brasil, agora começam a produzir na Argentina, então uma substituição na fonte dos equipamentos, e parte porque também o setor está perdendo competitividade em outros mercados. Nós prometemos que nesse mês faríamos uma revisão das projeções para o fechamento desse ano. No mês passado, nós já fizemos uma projeção de todo o setor de máquinas agrícolas, fizemos uma de exportações, onde dissemos que exportações de autoveículos, este ano nós cresceríamos 20%. Em produção, a nossa projeção é de um crescimento de quase 12% nesse ano, contra uma projeção inicial no início. Em dezembro foi feito, né, Aurélio, do ano passado? Em novembro do ano passado foi feita uma projeção para a produção de 4,5%. Nós estamos revendo para cima, nós vamos fechar com 11,9%. E, na questão do licenciamento, nós, este ano, vamos, na nossa visão, bater um novo recorde histórico de licenciamento no mercado interno, com volume de vendas entre 3.840 a 3.880.000 unidades. Portanto, na nossa visão, este ano teremos recorde na exportação, depois, desde 2005, vai ser o maior volume que nós vamos ter. Produção, recorde de todos os tempos, Aurélio? Sim. Recorde de todo o tempo de histórico de produção e também recorde no volume de licenciamentos histórico para o ano 2013. Então, esse é um dado extremamente importante que nós queríamos passar a vocês. E um detalhe importante, dentro do licenciamento, há uma estimativa de um crescimento no volume de ônibus, do licenciamento de ônibus, em 2013, em relação a 2012, de 5,9%, e de caminhões, um crescimento em 2013 com 2012 de 7,9%. Essas são as previsões que... Caminhões, o ano passado, 139 mil unidades. Em 2013, a nossa projeção é 150 mil unidades. Ônibus, 28,8 mil unidades. E este ano, 30,5 mil unidades.